Antes de começar a nossa retrospectiva de 2022, já quero desejar a você um excelente ano de 2023. Você que esteve junto comigo ao longo de todo esse ano, no nosso bate-papo diário por aqui. Muito obrigado, a nossa parceria significa muito. E eu agradeço de coração você permitir que eu possa compartilhar aí alguns minutinhos da sua vida, todos os dias no TikTok, no Instagram, no YouTube. Tamo junto e antes de eu entrar de sola na nossa retrospectiva 2022, um recado rapidinho do dia 10 ao dia 22 de janeiro, vai rolar a nossa semana enriquecendo em dólar para você aprender como investir no exterior com segurança, com tranquilidade e com estratégia para construção de patrimônio e também recebimento de renda passiva. Primeiro link aqui na descrição, você clica, deixa ali o seu nome e o seu e-mail e a gente vai se ver na primeira aula que vai ser no dia 10 de janeiro ao vivo, ali em fevereiro de 2020, logo no começo do ano, cara. A gente já teve aquele problemão na Ucrânia, a Rússia acabou entrando e tendo um monte de treta. Eu censurei várias palavras aí que são proibidas aqui na plataforma, mas você sabe muito bem do que eu estou falando e isso tem total conexão com o tópico da inflação, porque em 2022 a inflação atingiu recorde nos Estados Unidos. Nos últimos 40 anos não teve uma inflação tão elevada assim. Na Europa também chegamos em recorde de 2022, mas a inflação não começou por causa da treta na Ucrânia, ela piorou por causa dessa treta aí, mas a origem dela você tem que voltar umas casinhas para trás. Tudo começou lá com C-19, quando os governos resolveram imprimir dinheiro no mundo inteiro justamente para pagar aqueles auxílios que você lembra, os benefícios. Isso não foi só no Brasil, não, foi no mundo inteiro. Então eles aumentaram a quantidade de dinheiro circulando no mercado, só que a produção de bens e serviços estava parada. Você lembra? Porque as pessoas estavam em casa. Então você teve uma paralisação da produção no mundo inteiro, principalmente na China, mas ao mesmo tempo os países do mundo inteiro fizeram políticas monetárias expansionistas, injetando dinheiro na economia, e eu entendo que eles fizeram isso para pagar auxílios, para pagar bolsa aqui, auxílio lá, dar dinheiro aqui, dar dinheiro lá, justamente para evitar que as pessoas não desmoronassem, né, as famílias e também as empresas quebrassem a rodo, mas não dá para dizer que esse remédio não tem efeito colateral. Pelo contrário, tem efeitos colaterais bem graves. Então tinha dinheiro para as pessoas consumir, só que ao mesmo tempo estava faltando a produção daqueles bens e daqueles serviços. E a consequência você já sabe. Dinheiro, 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 dinheiro a rodo, só que bens e serviços faltando. O que vai acontecer com o preço? O preço vai subir, vai subir, vai subir. E se for para destacar uma parte fundamental, que foi a inflação energética. Os índices de preço globais de energia, e aí você engloba o preço do petróleo, o preço do gás natural, o preço do propano, o preço do carvão, aumentou drasticamente. Quer ter uma ideia aqui, ó, em comparação com a média de 2021, os preços do gás natural na Europa aumentaram 6 vezes. Os preços da eletricidade aumentaram 78%. Aqui você está vendo o índice global de energia, que é bacana, que você vê que foi no mundo inteiro que o negócio foi subindo, foi subindo, foi subindo. Aqui, ó, desde lá daquele problema que nós tivemos do C-19 no comecinho de 2020, nunca mais nós tivemos uma queda no preço da energia no mundo inteiro, né? E vale ressaltar que qual que é um dos principais insumos para você produzir bens e até mesmo insumos necessários para a realização de vários serviços? É a questão da energia. A gente ainda está sofrendo as consequências de todo esse problemão que eu estou explicando para você. Dá uma olhada, eu coloquei aqui o Brasil comparado com os nossos irmãos, né, que é sempre os piores em inflação, mas também comparado com o pessoal ali da Europa e, é claro, dos Estados Unidos. Apesar desses números aqui serem normais para um brasileiro que já está acostumado com inflação mais elevada, para os europeus e para os americanos isso daqui realmente é bastante elevado, eles não estavam acostumados com isso não. Então tá, a inflação estourou, beleza, mas como que os bancos centrais pelo mundo combatem a inflação? É aqui que entra a segunda parte aqui da nossa conversa, da nossa retrospectiva de 2022, que foi o aumento das taxas de juros nesse ano. E isso daqui tem tudo a ver com o derretimento das ações, né? A derrocada da renda variável. Calma, vem acompanhando aqui no raciocínio que eu vou ligar todos os pontos para você. A inflação bateu os recordes no mundo inteiro, beleza, isso a gente já sabe. E os bancos centrais começaram o quê? A subir agressivamente as taxas de juros. Beleza, mas por qual motivo eles fazem isso? Os bancos centrais são responsáveis por gerenciar a moeda de seus respectivos países. A função deles qual que é? É preservar o máximo que eles conseguirem o poder de
compra da moeda nacional. Dá para perceber, inclusive, que o pessoal do Banco Central da Argentina e da Venezuela não passariam na nossa prova aí, no nosso teste de qualidade, né? Porque o trabalho que eles vêm fazendo não tá dando resultado. Mas enfim, aumento excessivo da inflação destrói a prosperidade econômica de qualquer país. Por quê? Porque acaba corroendo o patrimônio da população, reduz o lucro dos empresários, enfim, acaba com o país. Então se liga aqui no raciocínio. Os bancos centrais, eles têm uma relação com os bancos comerciais de seus respectivos países. Os bancos comerciais, sempre que eles precisam, eles pegam dinheiro emprestado com o Banco Central. E vira e mexe, eles sempre estão precisando. Como garantia desse empréstimo, os bancos comerciais fornecem títulos públicos daquele determinado país. O Banco Central, por sua vez, que é um superbanco, que tem poderes que nenhum outro banco tem, ele tem um desses superpoderes que é definir as suas próprias taxas de juros, ou seja, em outras palavras, ele define o custo, o preço do dinheiro. Se eles cobram taxas altas para emprestar para os bancos comerciais, quando eles vêm atrás do Banco Central para pedir dinheiro emprestado, o que os bancos comerciais vão fazer por sua vez? Eles vão repassar essas taxas mais altas quando eles vão emprestar o dinheiro para pessoas, quando eles vão emprestar o dinheiro para as empresas. Então, o seu cartão de crédito acaba ficando mais caro, o seu financiamento de carro fica mais caro, o seu financiamento fica mais caro. Como consequência, aumento da taxa de juros por parte do Banco Central acaba encarecendo o crédito nos bancos comerciais e isso acaba gerando uma queda no gasto dos consumidores, porque a procura por bens, a procura por serviços na economia moderna é toda feita, a sua grande maioria ali, por conta do crédito. E quando o crédito fica muito caro, acaba tendo uma queda nos bens e serviços, as pessoas acabam consumindo menos e quando elas acabam consumindo menos bens e serviços, o que acontece com os preços? Eles acabam caindo também. E é exatamente aqui que chega na resposta do que os bancos centrais procuram quando eles aumentam as taxas de juros. Eles querem exatamente esses efeitos colaterais, eles querem que as pessoas gastem menos para que os preços sejam contidos e assim a inflação comece a arrefecer. Aqui você está vendo as taxas de juros, Argentina, Brasil, a zona do euro, Reino Unido e também os Estados Unidos. Como eu falei, para brasileiro essas taxas aqui são baixinhas, né? Mas para o americano que estava acostumado com taxas de juros ali na casa do 0%, para os europeus que também estavam acostumados com a 0%, isso daqui eles acabaram sentindo na pele. Mas o que acontece quando as taxas de juros são jogadas lá para cima? O preço das ações, fundos imobiliários, até a própria renda fixa devido à marcação do mercado, enfim, tudo ligado a investimentos acaba despencando. E por que eles acabam caindo? Eu vou te explicar melhor. Primeiramente, o aumento das taxas de juros, como eu te falei agora, expliquei, né? Acaba freando o consumo das pessoas. Ou seja, os produtos e serviços oferecidos pelas empresas que possuem ações negociadas na bolsa de valores vão vender menos. Ou seja, essas empresas vão ganhar menos dinheiro, vão lucrar menos. O segundo ponto é que essas empresas da bolsa, elas possuem dívidas. E não é pecado ter dívida, eu sempre menciono isso aqui nos vídeos, desde que bem gerenciado. E a maioria absoluta das empresas do mundo inteiro que são negociadas nas bolsas tem dívida. Só que quando tem aumento das taxas de juros, essas empresas acabam pagando mais em despesas financeiras, ou seja, elas gastam mais com o pagamento dos juros de seus empréstimos. Quanto mais ela paga de juros, menos vai sobrar do resultado operacional para virar lucro. Terceiro ponto é que a renda fixa começa a ficar muito mais atrativa do que a renda variável. Porque a maioria dos investidores pensa assim: por que eu vou me arriscar comprando uma ação que eu não sei quanto pode me dar de rentabilidade, sendo que eu posso emprestar o meu dinheiro para o governo, que o risco é bem mais baixinho, né? Vai me dar ali 12%, 13% ao ano sem eu fazer esforço nenhum, sem eu levantar do sofá. Então tem muitos investidores que não seguem a filosofia dos Robin Hooders, que acabam apenas focando no curto prazo, e eles fazem essa troca imediata, né? Eles vendem as ações, eles vendem os fundos imobiliários no pior momento para se vender e trocam todos os investimentos de renda variável para renda fixa, pressionando ainda mais os preços para baixo. E não é à toa que você está vendo que nos primeiros 11 meses de 2022, a gente teve uma captação líquida. O que seria isso? O quanto de recurso que entrou e o quanto de recurso que saiu. Você vai somar e ver se foi positivo ou se foi negativo. A captação líquida positiva de 74 bilhões nos fundos de renda fixa, entrou muita grana ali, mas saiu muito de fundos multimercados, 83 bilhões, e fundos de ações também saiu muito, 66 bilhões, exatamente como eu te expliquei agora há pouco. E tem o quarto e último
último ponto que explica a queda no preço aí das ações, que é o valuation que o mercado faz. Existem várias formas de fazer valuation, tá? Só que uma das mais comuns, as mais utilizadas pelos analistas é fluxo de caixa descontado. Ou seja, o analista, ele vai projetar o quanto que ele acha que aquela empresa vai ter de receita, o quanto que ela vai ter de lucro, o quanto que ela vai gerar de caixa em 2023, em 2024, em 2025, em 2026. E ele vai trazer esses valores projetados no futuro a valor presente utilizando uma taxa de desconto. Quanto mais altas as taxas de juros, mais prejudicado vai ser o valuation da empresa. Em outras palavras, o preço acaba ficando menor. Então, quando você soma tudo isso que eu te expliquei até agora, você consegue perceber o porquê que foi um ano bastante difícil aí na renda variável em 2022 e tem alguns setores que sofrem muito mais do que outros, como por exemplo, a gente tem aqui na nossa tela Americanas e Magalu. A gente poderia até inclusive colocar a Via Varejo aí. O varejo sofre muito com todo esse contexto que eu expliquei para você, que foi a tempestade perfeita no ano de 2022. Outro setor que sofreu bastante aí foi o setor de tecnologia. Você vê que a Meta Platforms, que é a dona do Facebook, caiu bastante, o próprio Netflix caiu bastante. E ao final de 2022, agora no campo político, nós tivemos uma mudança no nosso querido país Brasil. Após 4 anos de um governo com um viés mais à direita, agora nós teremos os próximos 4 anos de um governo com viés mais à esquerda. Em 30 de outubro de 2022, o Brasil conheceu o seu novo presidente e o seu novo governo para os próximos 4 anos. O Lula foi eleito presidente pela 3ª vez. Eu até fiz um vídeo mais completo sobre as perspectivas econômicas do Brasil para 2023. Esse vídeo tá bem completinho. Eu mostro todos os desafios que você pode esperar para os próximos 4 anos. Eu vou deixar aqui em cima como sugestão para você assistir se esse tema te interessa. Ficou faltando alguma coisa na nossa retrospectiva? Por favor, não hesite em comentar aqui embaixo se ficou faltando algum ponto. E mais uma vez eu quero agradecer pela companhia ao longo de todo esse ano de 2022 que nós tivemos por aqui. E eu desejo mais uma vez um ótimo 2023 para você e também para as pessoas que você ama. Forte abraço, feliz ano novo e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.